Olá, galera Conquistar, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Eu sou a professora Andressa Primavera, sou professora de Biologia lá da Escola Ruth Prestes, Coordenadoria 6. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Se você tirar uma selfie, marca lá a hashtag Conquistar, segue também o @conquistar22 e não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, @professora Primavera. Bom, nosso episódio de hoje é o 4.2 e é claro, a gente vai falar de biologia sobre os vírus. No nosso detalhamento de hoje, vamos falar sobre características gerais dos vírus, a reprodução e as doenças relacionadas. Vamos para a nossa dica a conquistar? No nosso exemplo do dia a dia, nós temos aí uma notícia a conquistar. Bom, aparece assim, olha, enxaguante bucal e chás podem prevenir contra a Covid-19. Gente, será que essa notícia, ela seria verdadeira? Será que realmente enxaguantes bucais podem aí prevenir contra a Covid-19? O que você acha? Você acha que essa notícia aí, ela é fake ou ela é fato? Gente, quem aí disse que era fake estava certo. Bom, enxaguante bucal nenhum é capaz de prevenir contra o vírus da Covid-19, minha gente. Assim como essa fake news aí, surgiram muitas outras durante a pandemia. As pessoas disseminavam fake news dizendo que chás, remédios inadequados poderiam prevenir contra a Covid-19, não é mesmo? Você aí ouviu alguma dessas fake news? Então fique atento que hoje você vai aprender aí o que pode ou não servir para prevenir a Covid-19, tá bom? Bom, gente, chás ou qualquer outro método caseiro, eles não são capazes ou não são uma forma de prevenir contra doenças virais, uma vez que os vírus eles parasitam as nossas células de maneira bem específica. Eles usam aí a sua estrutura celular para se reproduzirem e assim propagarem novos vírus. Então, não tem como um enxaguante bucal ou um chá fazer esse papel. Não há uma forma alternativa de se combater uma infecção viral que atinge o sistema respiratório, que não seja através da prevenção que nós já conhecemos e que você também já conhece. Então, evitar o contato com pessoas doentes em ambientes fechados, priorizar o uso de máscaras, lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool 70. E a principal das medidas, pessoal, é a vacinação. Não há outra forma de se combater, não é mesmo? Então, é através da vacina que nós podemos combater as doenças virais. Elas vão atingir o sistema respiratório e elas vão causar doenças porque o vírus é capaz de entrar nessa célula e também destruí-la. Então, nós temos que ter esse conhecimento a respeito dos vírus, tá certo? Vamos para o nosso conceito número 1, pessoal. Sabendo agora como evitar o contágio por doenças virais que atingem o sistema respiratório, vamos entender como é que esses vírus se reproduzem. Pessoal, os vírus eles podem se reproduzir por duas formas. Eles têm dois ciclos, o chamado ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos ver primeiro o ciclo lítico. Aí no nosso exemplo, nós temos um vírus que é chamado bacteriófago. Ele é um vírus que atinge células de bactérias, mas ele é só um exemplo, a gente poderia citar qualquer outro vírus. Como é que eles fazem para se reproduzir? Já que eles não têm uma célula para fazer isso. Eles precisam então entrar em contato com uma célula, no caso aí a gente tem uma célula de bactérias. Ele vai injetar o seu material genético dentro da bactéria e esse material genético, gente, vai se unir com o material genético da bactéria. Agora ela tem ali um fragmento de DNA ou de RNA daquele vírus. E o que isso vai ocasionar? Essa bactéria agora vai ser escravizada.
ela vai ser aí levada a produzir peças virais desses vírus. Então, ela vai produzir novos vírus e no momento que eles estiverem prontos, eles vão romper a membrana da célula e serão liberados para o organismo para poder, então, vir ali a ocasionar uma doença em outras células. Então, esse vírus vai, né, infectar todas essas células bacterianas. Bom, agora existe o outro ciclo, que é o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, minha gente, é diferente. O vírus vai, da mesma forma, entrar em contato com a célula bacteriana, ele também vai injetar o seu material genético, porém, não vai haver a formação de novos vírus imediatamente. Aquela célula vai viver a vida dela normalmente, aquela bactéria vai viver normalmente. O problema é que ela carrega ainda assim um fragmento do vírus que foi injetado naquela célula. E aí, posteriormente, ela vai vir a se reproduzir. As novas células filhas também carregarão esse fragmento de DNA do vírus e aí ela vai transmitir para a sua geração. Em um determinado momento, pode acontecer desse vírus, desse fragmento viral, vir a causar, né, um novo ciclo lítico, tá certo? Então, vamos observar aí no nosso esquema, no ciclo lisogênico, e a gente vai ver também o ciclo lítico, como é que funciona aí os dois. No ciclo lítico, a gente está vendo aí um esqueminha, e do ciclo lisogênico pode acontecer das duas formas. Então, vamos recapitular, vamos pensar aí, olha, no ciclo lítico, o vírus se adere à membrana plasmática da célula hospedeira. Ele injeta o seu material genético na célula e a célula hospedeira, então, é destruída, liberando ali os vírus recém-criados. Então, esse material genético, pessoal, ele vai comandar a produção de peças virais dos novos vírus, tá? E em seguida essas peças elas serão encaixadas, montadas, que vai dar origem aí a novos vírus. Os vírus recém-criados vão lá eclodir aquela célula, vai romper ela e vai contaminar outras células, tá certo? Bom, gente, já no ciclo lisogênico, vamos recapitular aí, os vírus, eles se aderem à membrana plasmática da célula hospedeira igualmente como no ciclo lítico, porém, ele injeta o seu material genético na célula e aí essa célula não vai sofrer uma lise, não vai sofrer um rompimento e aí ela não vai ser destruída, tá bom? Mas as células filhas originadas dessa célula hospedeira, elas irão carregar ali uma cópia desse código genético, desse material genético que o vírus injetou ali naquela célula, tá bom? Então, não vão confundir os dois ciclos, lítico e lisogênico, tá certo? Na nossa notícia a conquistar aqui, nós temos, olha só, um vírus pode permanecer vivo mesmo fora do corpo. O que você acha aí, caro aluno? Será que essa notícia ela é fato ou ela é fake? Será que os vírus podem permanecer vivos fora de uma célula? Vamos ver? Então, gente, essa notícia aí é um fato. Sim, é verdade, os vírus eles podem sim sobreviver, ou melhor, eles podem estar ativos fora de uma célula. Os vírus, pessoal, eles só podem causar doenças nos seres vivos se eles entrarem em contato com as suas células, mas eles podem ainda permanecer ativos por horas, por dias, em algumas superfícies, como plástico, papelão e até mesmo no ar. Então, vamos ver aonde que esses vírus eles podem permanecer e quanto tempo eles podem passar fora de uma célula? Bom, no ar, gente, esse vírus ele pode permanecer ativo por até 3 horas. No papelão, ele pode ficar ali, em média, 24 horas. Nos plásticos, eles podem ficar de 2 a 3 dias. No cobre, por exemplo, eles podem ficar por 4 horas. E no aço inoxidável, eles podem ficar aí, olha só, 2 a 3 dias. Por isso, pessoal, em que ambientes onde há pessoas, né, a presença de pelo menos uma pessoa gripada, doente, que espirra ou tosse, aquele vírus vai permanecer ativo naquele ar. Será que se a pessoa
espirrar ou tossir sobre uma superfície, como é que aquele vírus vai estar? Ele vai estar ali naquele ambiente também. Por isso é importante a gente sempre higienizar as nossas mãos, manter aí os cuidados que nós já conhecemos, né? Como o uso de máscaras, o uso do álcool em gel, evitar aglomerações em ambientes que estão fechados. Se você puder, né, estiver gripado e puder evitar o contato com outras pessoas, é melhor, para que você não venha disseminar outras doenças, tá bom? E quais doenças poderiam ser transmitidas por esses vírus? Então, existem doenças virais que também podem ser transmitidas por esse contato, né, com a superfície. Olha só, na nossa imagem, a pessoa gripada está no ônibus, então se ela espirra na mão e vai segurar lá no ônibus, outra pessoa poderia ali, né, se contaminar, tá certo? A influenza, né, que é o nome aí do vírus para a gripe, causador da gripe, é um dos principais que vai ser transmitido aí no ambiente, tá bom? Mas não tem só a influenza, tem outras doenças também. Nós temos ainda a herpes, você já deve ter ouvido falar esse nome. A herpes, pessoal, é uma doença que ela é transmissível, né, por meio aí do contato sexual ou do contato direto com as lesões. A herpes, gente, é causada aí pelo vírus, tá? E ele pode ser transmitido sexualmente, pelo beijo também ele pode ser transmitido, pode ainda ser transmitido por compartilhamento de copos, talheres, garrafinhas, compartilhamento de maquiagem. Então, tudo isso, né, pode acabar transmitindo esse vírus. Como é que o vírus da herpes ele vai se manifestar? Ele vai se manifestar com lesões na boca ou nos lábios, e essas lesões, ao estourarem, vão liberar ali um líquido aonde o vírus vai estar presente. Então, se uma pessoa que tem o vírus da herpes está com a lesão e ela vai compartilhar o seu copo, a sua garrafinha, a sua maquiagem como batom, ela vai acabar disseminando esse vírus para outras pessoas. Por isso, o cuidado de nós termos em não compartilhar objetos que são altamente pessoais, porque isso seria com certeza uma forma de transmitir esse vírus para outras pessoas, tá certo? Então, gente, muito cuidado, a gente está aprendendo aqui sobre doenças causadas por vírus. Você tem que ter aí em mente que os vírus eles são partículas muito pequenas, nós não conseguimos enxergá-los, mas nós temos como evitar o contágio com essas doenças a partir de cuidados muito simples, higienização das mãos, o uso de máscaras, o uso do álcool em gel e também o cuidado, né, com as nossas vestimentas, por exemplo, poderia ser uma forma de transmitir. Quando você está doente, está gripado e está em um ambiente fechado, as pessoas que estão ao seu redor poderiam ali adquirir aquela doença, né, se você espirrar ou tossir. Num ônibus, seria interessante você higienizar as mãos com álcool em gel, andar com ele ali sempre na sua bolsa, para evitar que você se contamine ao segurar ali algum objeto dentro do ônibus, não é mesmo? Ou então, evitar também utilizar aí garrafinhas, copos, batons que não são seus, que são de outras pessoas. Isso pode transmitir doenças, como no caso aí da herpes, tá certo, gente? Então, vamos ter aí atenção aos nossos cuidados. Outra atenção que eu quero que você tenha é com as fake news. Hoje a gente está aprendendo aí sobre as fake news e os fatos. Não dissemine informações que você não sabe a procedência, que você não sabe se aquela informação é verdadeira, porque quando você dissemina uma informação que é falsa, você está ajudando aí as pessoas a acreditarem numa forma alternativa de prevenir doenças que não existe. Então, qual é a principal forma de prevenir essas doenças? É tendo esses cuidados, é tomando a vacina vai trazer aí uma imunização para você. Inclusive, lembrando, gente, que se você quiser continuar aí nos seus estudos, no seu cronograma de estudos, não esquece de estudar sobre a imunologia, como o nosso corpo pode aprender a se defender, a combater os vírus, as bactérias até mesmo, qualquer outro tipo de doença. Como é o mecanismo da vacinação no nosso corpo? Você pode procurar estudar sobre isso, tá certo? Então, muito bom você aprender hoje aqui sobre essas dicas, tá certo?
E então, aluno, você aprendeu muito sobre os vírus hoje, sobre as doenças causadas por eles. Então, vale lembrar que você, para entender melhor sobre os vírus, precisa ter estudado um pouquinho sobre os reinos, sobre as características gerais dos seres vivos, aprender como é uma célula, para saber diferenciar que o vírus ele não tem uma célula, e sim uma estrutura diferenciada. Depois de estudar os vírus e as doenças causadas por eles, você pode ainda prosseguir nos seus estudos estudando sobre imunologia, como o nosso corpo reage diante de uma doença, de uma infecção. Então, continue estudando esses assuntos que você vai ter sucesso com certeza. Pessoal, não esquece aí de registrar nas redes sociais a sua participação, faz aquela selfie, prepara aí a câmera para tirar a selfie. Marca a gente nas redes sociais, me marca também, professora Primavera, lá no Instagram, tá bom? Então, até a próxima!